Boa noite. Vamos começar, que já são 18h03, não posso perder um minutinho aqui do doutor Maurício. Iniciando aqui o nosso evento, esse evento é um evento, boa noite a todos, quem está entrando, obviamente. Esse evento, normalmente nós proporcionamos uma vez ao mês, nós, que eu quero dizer, é o programa de mestrado profissional, de controle de finanças da FIPECAF, né? Então, basicamente, ele é para a comunidade e para, logicamente, quem se interessa, né, em assistir esse tema, inclusive é aberto para... As inscrições são abertas, né, no LinkedIn, em todas as redes. Então, aqui nós estamos para discutir, basicamente, a LGPD e a conformidade ética e legal a este tema específico, né? Então, quando a gente fala de inteligência artificial e LGPD, já estamos colocando aí um assunto bastante em voga e é o hype do momento, né? Vamos chamar assim, porque quando fala assim em IA generativo, é um assunto realmente muito em voga, né? Então, para isso, eu deixo me apresentar, eu sou professora do programa de mestrado e da graduação, também dou aula no MBA, sou da casa, sou do grupo permanente. O meu skill aqui seria na área de tecnologia, né? Basicamente Big Data, todos os temas emergentes de tecnologia eu atuo. E o doutor Maurício Tamer, que é professor também, né, doutor Maurício? É o nosso convidado de hoje, uma honra para nós aqui. Ele tem, colocando um pouco da expertise, né? Ele é doutor em Direito Político e Econômico e advogado de Direito Digital e Proteção de Dados. Ele atua hoje, né, também como advogado, além de lecionar, atua como advogado na Machado Meyer Advogados. Então, nós vamos falar com uma pessoa muito mergulhada no tema, né? Então, eu vou iniciar aqui, vou passar a palavra para o doutor Maurício, para não perder muito tempo, e aí depois a gente começa a discutir e eu coloco as várias intervenções aí que existirem. Ok? Boa noite, doutor Maurício. Boa noite, doutora Sônia, professora Sônia. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Vocês têm a minha admiração. É um programa com cursos muito sérios, muito consistentes e todo o espaço de debate para falar sobre todas essas coisas que estão acontecendo em termos de preocupação e aquilo que a gente tem de tentar circunscrever de uma forma adequada, tentar colocar cada coisa dentro da sua caixa. Nem tudo a gente vai conseguir, porque são temas muito novos e muitas vezes sem tanta transparência, sem tanta clareza, mas eu queria receber esse convite com muita alegria para passar um pouco desses assuntos para vocês. Fiquem à vontade para trazer as perguntas de vocês, estou super acostumado com esse ambiente, na medida do possível vou olhando aqui, estou com o chat aberto também para poder acompanhá-los. Eventualmente, não quis fazer, não pude fazer, ou a pergunta surgiu em outro momento, fiquem tranquilos. Hoje só não acham as pessoas quem não quer, né? Se vocês não conseguirem achar, o ChatGPT vai ajudar vocês. Então, vocês podem me procurar depois na LinkedIn, mídias sociais, vai estar lá, Maurício Tamer. É simples, eu estou inteiramente à disposição de vocês. Qual que é a ideia do que a gente vai conversar hoje? Tá? A gente vai conversar um pouco sobre esse cenário em termos de uso da inteligência artificial, o que é um processo de inteligência artificial em termos técnicos e o que existe de preocupação, ou o que a gente tem que endereçar, ou o que a gente tem que se organizar para que essas ferramentas elas sejam utilizadas em termos de regulação, para que elas sejam bem utilizadas, né? A gente vive, sem sombra de dúvidas, o ano em que a inteligência artificial tem sido mais debatida, né? Antes disso, a gente tem uma IA, e aí eu vou passar a falar IA para até facilitar a fala, mas vocês já sabem, quando eu falar de IA, estou falando de inteligência artificial. A gente tem uma discussão em relação à IA há bastante tempo, não é uma discussão nova, né?
mas é uma discussão que ela ainda ficava muito nos corredores acadêmicos, em quem estava muito trabalhando com tecnologia, algumas discussões de regulação importantes, mas ainda sem assumir um protagonismo no debate público. Hoje o que a gente vê é que a IA assumiu um protagonismo, um dos protagonismos em termos de debate público. Se a gente for considerar os principais temas relacionados à tecnologia no Brasil, a gente vai discutir IA, a gente vai discutir proteção de dados, a gente vai discutir criptoativos, que é outro tema muito interessante, e a gente vai discutir também toda a parte de regulação de mídias, etc., que vocês devem estar acompanhando com muita proximidade, porque foi muito noticiado nos últimos dias, né? A gente tem uma decisão, inclusive, importante no STF amanhã a esse respeito, vamos ver se vai acontecer ou não vai, tinha um projeto de lei, etc., um debate muito quente. Mas em termos de inteligência artificial, eu quero passar para vocês, eu vou colocar até uma apresentação que eu fiz aqui, porque eu gostaria de colocar as coisas, tentar passar para vocês as coisas de uma forma mais ordenada. Porque qual que é o meu receio e por que eu acho que muitas vezes a gente precisa desses espaços de debate justamente para a gente possa evoluir esses pontos. Por quê? Porque normalmente fica aquela coisa mais das frases soltas. A IA, o profissional 4.0, a pessoa que precisa entender de tecnologia, tudo bem, mas o que isso significa em termos práticos? O que está acontecendo no meu dia a dia? Eu estou usando uma ferramenta maravilhosa como o ChatGPT, que é maravilhosa, que me dá uma série de funcionalidades, e de repente eu vejo países como a Itália bloqueando o acesso dessa ferramenta. É incrível, é. Por que esse acesso foi bloqueado? O que está em jogo? Eu preciso entender para que eu possa, inclusive, avaliar todas as ferramentas que estão à disposição, não é só o ChatGPT, para poder entender quais são os riscos e como eu uso essas ferramentas, e como eu uso-as no meu dia a dia de trabalho, como eu facilito a minha vida, né? O fato é isso, a gente poder utilizá-las de uma forma adequada. Deixa eu... Está liberado aí para subir. Ok, muito obrigado. Deixa eu só... Por alguma razão que eu desconheço, ele não está, o PowerPoint não está aparecendo para mim na minha tela para eu poder... Ele está aberto aqui, mas ele não está... agora ele Você abriu. compartilhou a tela? Compartilha a tela. Não, ele tava até aberto aqui, mas ele não estava disponível para eu poder compartilhar. Ele estava numa etapa antes disso. Entendi. Deixa eu ver. Se eu não conseguir, não tem problema. Depois eu mando para a professora Sônia, ela compartilha com vocês. Isso é o de menos. E eu não quero deixar aqui o... Aqui um... Se você quiser passar para mim. É que você não está. Ok. Pronto. Acho que vocês estão Ótimo. vendo. Por algum motivo eu não estou vendo. Eu não estou vendo ele na minha tela. Não sei dizer por que não. Eu sei que ele está aberto, tanto que ele nem está no modo apresentação e eu não consigo colocar no modo apresentação. Ele não está como você trouxe a tela mesmo, né? É a Trouxe, tela que você está trouxe, trouxe, compartilhando. trouxe. O que eu vou fazer, É. ele não tem nenhuma animação. Eu vou tentar até colocar aqui, não quero demorar. Colocar ele aqui no outro. Se você quiser pôr aqui no chat, não sei. E eu. Não, eu mudei o... Imagina, eu vou falar de tecnologia, eu vou pagar esse mico? Não vou. Não vou. Não, tudo bem, não tem problema. Não, Tá não tem, liberado. claro que tem problema. Aqui, ó.
Pronto, agora tá tudo certo. Isso. Muito bem, Perfeito. mudei o programa. É isso. Tá Eu não certo. sei o que aconteceu, mas não tem problema. Mas vamos falar do que interessa. Queridos, é o seguinte. O que eu quero conversar aqui com vocês? Eu quero tentar organizar todas essas ideias. Então, tentar nesses próximos minutos explorar um pouquinho com vocês do que a gente está falando quando a gente fala de inteligência artificial e do que a gente está falando quando a gente fala de termos de regulação e preocupações e aquilo que a gente precisa adotar e precisa se organizar para proteger um cenário, tá? Cenário que a gente tem, o uso da inteligência artificial, e aí, primeiro parênteses técnico importante. Um processo de inteligência artificial, ele sem entrar em detalhes muito técnicos, até porque a gente não vai ter tempo para isso, mas ele é um processo de inteligência construído artificialmente. Maurício, você está sendo redundante. Sim, propositalmente. Quando eu falo que é um processo conduzido artificialmente de geração de inteligência, o que eu estou fazendo? Eu estou desenvolvendo softwares. Então, assim como eu tenho o PowerPoint, assim como eu tenho o Zoom, como eu tenho o Excel, como eu tenho o Windows, o iOS, todos esses programas de computador, eu desenvolvo programas de computador num nível de especialização tão grande e dou tarefas para que esses programas de computador me entreguem. Então, o que eu faço artificialmente? Eu reproduzo um processo de inteligência. Pensem no mais intuitivo para vocês. Se eu vou pegar esse café e eu vou tomar esse café, é porque o meu cérebro tem a capacidade de reconhecer o espaço que eu estou, identificar que isso é algo que eu posso ingerir e ingerir. Então, eu tenho um processo racional. E é isso que nos diferencia dos outros animais conhecidos ou tidos por não racionais como regra. Se eu sair aqui na sala e começar a morder cadeiras, achar que eu posso comer um celular, eu não vou estar num processo de inteligência, eu vou estar num processo de desinteligência. Quando eu vejo alguns vídeos, ou quando vocês veem vídeos que vocês olham e falam assim, nossa, aquele cachorro é muito inteligente, porque ele conseguiu captar o movimento de você ter um incentivo, e depois que ele faz aquilo que o tutor está pedindo, ele recebe uma recompensa, e o trabalho de adestramento de um animal passa por isso, você condiciona num processo de inteligência. O que eu estou querendo dizer com esses exemplos mais simples? Que o processo de inteligência artificial significa em a gente ensinar softwares, e aí softwares extremamente complexos, extremamente avançados, que nós vamos chamar de algoritmos, em que eles vão ser capazes de identificar os cenários que são colocados para eles e, a partir desses cenários, entregar resultados para a gente. Isso numa forma simples, numa forma extremamente complexa e numa forma que muitas vezes a gente não consegue nem entender por quê. Todos esses processos são processos de artificialização da inteligência. Ou seja, eu reproduzir em forma técnica, em ambiente, a princípio, supervisionado e controlado, que eu consiga reproduzir processos que seriam orgânicos de reconhecimento, entendimento e reação. Então, o processo orgânico humano de se fazer qualquer coisa é: eu reconheço, eu processo isso nas minhas redes neurais e eu reajo. Eu reconheço, processo, reajo. Essas três etapas, elas estão sempre presentes. Vamos pensar em coisas muito simples e que estão nos nossos dia a dia há muito tempo. Antes a gente está falando de uma IA generativa e está vivendo essa hype que a gente está agora. Que é uma hype maravilhosa, inclusive. Por mim, isso ficava para sempre. Não vai ficar, porque daqui a pouco isso vai ser substituído por outros temas, como naturalmente a sociedade vai evoluindo. Perfeito. Mas, vejam, e professora Sônia, eu não estou te vendo. Você, por favor, fique à vontade para me interromper a qualquer momento. Não, tudo bem. Pode ir indo, pode ir. Manda bala. Quando a gente fala de uma fórmula num Excel, por exemplo, eu tenho exatamente essas três etapas. Eu coloco uma informação em uma célula, vou fazer uma soma. Célula A, célula B, coloco essas informações, eu coloco uma fórmula, que é um processo de inteligência artificial muito simples, muito rudimentar,
de reconhecimento das duas células e espero ter um resultado como entrega. Quando eu faço uma busca no Google, que no nosso dia a dia já está absolutamente consolidado, e hoje o Google vem brigando para conseguir manter uma posição diante da IA generativa, fez lançamentos, inclusive, de uma série de funções na semana passada sobre isso. O que eu faço? Eu coloco lá, eu quero procurar professora Sônia Fipecap. Coloco lá, o que ele vai reconhecer? Ele pega cada palavra daquela que ele recebe, associa aquilo a um símbolo, reúne, entende as relações que aquele símbolo pode ter e tem um motor de busca em toda a internet para encontrar resultados com aquela associação que eu coloquei. Isso é um processo de inteligência artificial. Então, quando a gente escuta o algoritmo do Google, é exatamente esse processo que ele faz. Tanto que, se um dia vocês se depararem com alguma situação, ou, por exemplo, o Maurício foi acusado de um crime. Tem lá uma notícia no UOL, por exemplo, dizendo que que eu matei uma pessoa. Maurício, está lá a manchete. Maurício Thamer, homicida. Tal. Se eu colocar Maurício Thamer no Google, vai aparecer homicida. Vai aparecer a notícia no primeiro lugar. Esse é um processo automatizado. O Google não escolhe o que vai aparecer em primeiro ou em segundo. Ele mapeia o que está na internet. Por isso que o trabalho é discutir aquilo que está público e depois trabalhar em cima do Google. É uma inteligência artificial. Então, a gente sempre teve mecanismos de inteligência artificiais dedicados a eu tenho essas etapas, eu te dou essas tarefas. Isso ganhou proporções cada vez maiores, né? Como a professora Sônia bem mencionou na abertura, nós vivemos um cenário absolutamente complexo, caracterizado por N coisas. Entre elas, se a gente fosse daqui 50 anos e dizer como era o seu 2023, uma das coisas que a gente vai ter que dizer para os nossos netos, nossos bisnetos, é o seguinte: o meu 2023 era um ano do Big Data. O meu 2023 era um ano em que eu tinha uma grande quantidade de dados, tamanha, em que eu tenho muito volume, muita velocidade e muitas fontes diferentes. Quando você tem muita coisa, muita velocidade e muita fonte, o que você tem? Muita opção. Isso. Então, eu quero que o raciocínio, aí vai falar alguém que é absolutamente apaixonado por Lego. Se você pega uma caixa de Lego e você distribui aquelas peças de uma forma desordenada, mas se você tem mais opções de cores diferentes, tamanhos diferentes, encaixes diferentes, você com certeza consegue construir coisas também diferentes. Você está muito menos limitado. Então, o que as empresas passaram a fazer? Observar essa grande massa de dados, o Big Data, e a partir dele desenvolver essas soluções. E aí, a IA, que era uma IA mais simples, não simples de ser construída do ponto de vista técnico, porque isso sempre foi difícil, mas simples no processo de reconhecer, entender e entregar, reconhecer as células do Excel, entender a somatória e entregar um resultado, reconhecer os queries que a gente coloca no Google, reconhecer a somatória, a estatística das palavras e entregar um resultado. Hoje, esses processos são extremamente mais complexos, justamente porque o cenário é muito mais complexo. Surgem, então, algumas expressões, entre elas, a mais importante, a que está no mais alto aí do pico dessa nossa hype, que é a tal da AI generativa, a inteligência artificial generativa. E aí, o que é um processo de uma AI generativa? E aí, professora Sônia, eu vou pedir a gentileza de você me cobrar. Eu quero mandar para todo mundo que esse é um artigo obrigatório da The Economist que explica excelente. Como eu sei qual é. A AI generativa funciona, né? Isso. O que ela trabalha? Ela trabalha com estatísticas. Então, o que ela faz? Né? Eu entro lá e coloco assim: por favor, me diz se a professora Sônia gostou da palestra. O que ela vai fazer? Ela vai reconhecer o por, ela vai reconhecer o favor, professora Sônia gostou da palestra.
Para cada um desses termos, ela vai estabelecer um símbolo dentro do sistema dela. Então, ela vai colocar o por 1, favor 2 e por aí em diante até 5, 6, 7. E aí ela começa a cruzar tudo isso e a partir dos inputs dos próprios usuários e a partir dos inputs que ela encontra dos cruzamentos estatísticos na internet, ela vai te dar uma resposta, sim ou não. Independentemente desse sistema estar aqui na nossa palestra, se ela olhar na internet e encontrar que professoras com o nome Sônias gostam de palestras, na maioria, ela vai dar uma resposta sim. Se ela encontrar professoras Sônias não gostam de palestras, na maioria, ela vai sugerir uma resposta não. Então, percebam que o trabalho dela é um trabalho estatístico. Né? E aí, a depender da experiência de usuário, ela vai aumentando esse Big Data sobre o qual ela faz a gestão e ela vai entregando esses resultados. Ótimo. Então, a gente vive um cenário de extrema complexidade. Como tudo na vida, tudo que é complexo e pode ser usado para o bem é complexo e pode ser utilizado para o mal. Lembremos o exemplo mais claro da história da humanidade, do raio laser, que foi um projeto pensado para a Guerra do Vietnã e que depois a medicina bem incorporou e hoje ele tem funcionalidades absolutamente essenciais na nossa sociedade. Ponto. Com esse nível de complexidade, o que avançou? Você avança para um problema de experiência regulatória, de como que a gente avança em termos de regulação para regular a inteligência artificial. Não adianta a gente, e aí, o primeiro convite que eu faço para vocês, quando a gente fala de regular, organizar e pensar naquilo que a gente tem que endereçar, quando a gente usa a tecnologia, o desafio de todos nós, seja da área do direito, seja da área de vocês, qualquer área, é responder a seguinte pergunta de 64 trilhões de dólares. Como eu protejo as pessoas e os negócios sem sufocar a tecnologia? Essa é a pergunta que tem que ser respondida. Como que eu estabeleço uma linha de equilíbrio? E aí, aqui, quando a gente fala de AA, eu tenho que pensar não só em regulação jurídica. A regulação jurídica, ela é um quadradinho, uma peça de um quebra-cabeça enorme. Eu tenho que pensar numa regulação ética. Eu tenho que pensar no uso correto dessas ferramentas. Por quê? Se eu não controlar e não usá-las de uma forma adequada, eu sei que é alarmante, mas a verdade é, muito provavelmente nós não teremos um amanhã. Quem dirá, nós não teremos um amanhã para pensar, então eu tenho direito para regular. Não, nada disso vai existir se na tomada de decisão de um desenvolvedor, uma desenvolvedora que sabe que aquele mecanismo pode ser preconceituoso e concorda com isso, porque ele vai ser mais lucrativo, vai ser lucrativo hoje. Mas mecanismos de inteligência artificial, se eles são capazes de evoluir em tamanha complexidade, que inclusive você perde até o próprio controle sobre ele. Então, o lucro ele é alto hoje, mas o amanhã ele não vai existir. Então, a gente vive um dilema até filosófico como sociedade em entender até que ponto a gente vai para usar essas ferramentas e o que a gente consegue fazer para evitar que a gente, ou garantir que a gente tenha o uso responsável da tecnologia. E aí, se a gente for olhar a história, tem N exemplos. Pensem no automóvel. Ninguém deixou de usar o automóvel para isso. Mas o automóvel você coloca regras de trânsito, você habilita a pessoa que vai dirigir o automóvel, você coloca regras de segurança específicas para que a pessoa possa usar o automóvel com o menor risco possível. O risco nunca vai deixar de existir. Quando eu olho para um chat GPT e vejo que ele não tem nenhum controle sobre os dados pessoais ou a propriedade intelectual que está sendo colocada ali, a gente está trabalhando com vários clientes, com manuais para que as empresas
Por que fechou isso aqui? Espera aí. Ele tira o... Porque eu vim pelo... Com algum tempo a mais na tela. Essas tecnologias, viu? É bem Olha, isso, né? É bem isso. é isso. Pronto, obrigado. É Vamos lá. Microsoft. Microsoft é isso. Pois é, aliás, a Microsoft, que ela é excelente em termos É ela que está, né, de atrás desse tecnologia, do sim, Open. ela tá incorporando eu vou ficar indo e voltando, tá? Só para não bloquear. Isso, isso. Ela vai ficar, a gente tem que ludibriar a tecnologia às vezes. Ela tá incorporando a AI generativa no Bing, no sistema de busca Isso. dela. Eu acho que já incorporou, né? Já incorporou e ela está em termos assim, se com a consolidação disso, ela vai ter um motor de busca absolutamente Isso. excepcional. E aí aquilo que a gente nunca imaginou que talvez pudesse acontecer, talvez possa acontecer, que é o Google perder o protagonismo no mercado de busca. Isso Eu era meio discuto impensável. isso. Eu acho que vai ser uma briga de titãs, na minha opinião. Vai. E isso era uma coisa impensável há 4 Pensável. anos. Né? Isso. Imagina, o Google vai deixar de existir. De ser Né? isso. Mas Isso. os Porque eu. sistemas, eles vão mudando Isso. e a gente tem um ponto muito importante. Então, nessa linha, como a gente trabalha com os mecanismos de IA de uma forma que a gente reduza o risco ao mínimo aceitável, ao mínimo necessário para que a gente consiga estabelecer isso. Se vocês forem ver, por exemplo, o ChatGPT, depois de muitas discussões, ele tem uma opção específica que você consegue desmarcar se você gostaria que os inputs que você coloca lá sejam aproveitados pela ferramenta ou não. Hoje você consegue desmarcar aquilo. Antes você não tinha. Mas Inclusive, até gostaria que você colocasse dentro dessa esquema. Eu sei que você tem uma ordem aqui, mas o lance do chat GPT, inclusive, esse bloqueio da Itália, né? Uhum, Que uhum, foi bastante expressivo, né? A semana passada uhum. foi, né? Acho que é a retrasada. Né? Ele discutiu, ele está colocando alguns pontos ali que eu acho até bastante procedentes, apesar de ser uma coisa tipo, vamos parar a tecnologia, né? Porque tem todo o que você falou, tem todo como chegar no equilíbrio, né? Como chegar ao equilíbrio de você propiciar meios tecnológicos sem que isso avance de um lado. Esse ponto que eu acho que é um calcanhar de Aquiles mesmo aí, de ver até que ponto, tanto que o próprio presidente ou CEO da Google, né, nessa semana Uhum. passada, não sei se ele foi no New York Times, ou então um dos jornais americanos, ou eu não lembro qual deles, que ele coloca essa questão, logicamente, ele está querendo combater o concorrente, mas ele coloca realmente que a preocupação é com a alucinação, né? Com o que É, se chamam de alucinação, né? O que se chama no meio tecnológico, né? Até gostaria que você falasse um pouco sobre isso, se você tiver, né? Como é que isso está sendo tratado, né? O que está sendo discutido, né? Em termos porque as regulamentações estão sendo variadas, né? Pelo que eu vi. Até eu gostaria que você entrasse até eu estou adorando a sua apresentação. O único ponto é que a gente tem 1 hora, né? Na verdade, meia agora. Então, assim, o que eu acho que seria a gente discutir diretamente as regulamentações que estão em tramitação, né? No caso, por exemplo, a Comunidade Europeia, que lançou uma, não foi? Como é foi. que ficou? Ela colocou alguns pontos ali nevrálgico, né? Nevrálgicos. Sim. O que a gente tem de... Primeiro, eu acho essas colocações muito, muito importantes, porque é uma boa oportunidade para a gente dividir um pouco com o pessoal, até para a gente gerar nesse espaço até um senso crítico sobre o que tem acontecido em termos de inteligência artificial, né? Vem a ferramenta, o movimento é sempre o mesmo, né?
vem uma ferramenta nova, isso gera uma hype muito grande, e aí todo mundo começa a se atentar para aquilo, né? A gente tem profissionais de tecnologia e de engenharia que foram responsáveis por desenvolver esses mecanismos historicamente nos últimos 6, 7 anos e que a partir da decisão comercial de algumas empresas de avançar alguns limites, eles estão renunciando os cargos nessas empresas, dizendo, não concordo, daqui em diante vocês estão indo longe demais. Aí não sou eu que estou falando, é um engenheiro do Google que foi responsável por desenvolver a AI no Google, que renunciou ao cargo tem 2 semanas. Então, você tem esse grupo. Você tem pessoas muito Ele fez sérias. uma meia-culpa, né? Ele fez uma Fez. meia-culpa. Você tem pessoas muito sérias falando disso. Você tem grupos, por exemplo, a gente teve há 20 dias, há um mês, mais ou menos, o tempo está passando rápido demais, eu nunca sei, mas mais ou menos há um mês, um grupo de uma série de pensadores sérios e líderes de empresas de tecnologia, como Elon Musk, por exemplo, dizendo que a gente tinha que suspender a evolução de mecanismos de AI generativas por 6 meses. Isso. É aquele instituto, na verdade, é o Future of Life Institute, que é uma organização não lucrativa, né? Eles congregam aí um mundo de gente nessa área de IA, né? E aí, inclusive, foi encabeçado pelo. Eu estava lendo essa matéria, eu achei incrível, porque fala que quem encabeçou a assinatura desse, vamos chamar assim, um abaixo-assinado seria, né? De suspensão de 6 meses, que você está falando, foi o Yuval Harari. Isso, sim. Não foi isso? Sim, com preocupações muito honestas, mas, ao mesmo tempo, assinavam essa carta uma série de pessoas que participavam de empresas que também não estavam ali na mesma página da evolução tecnológica e talvez perdessem mercado. Então, existe também, de certa forma, uma... Questionável, né? Não, a gente tem que fazer uma leitura crítica de quem são aquelas pessoas e entender efetivamente o que está sendo questionado ou não. E muita gente está falando disso. As autoridades, e aí entrando na autoridade italiana, como que é o regime regulatório que a gente tem? Quais são, se a gente parasse para pensar e falar assim, quais são os 2 focos de regulação que eu tenho para mecanismos de inteligência artificial? Os 2 principais. Os regimes de proteção de dados pessoais. E aí, por uma razão simples, porque os mecanismos de inteligência artificial, eles têm um combustível, assim como a gente tem oxigênio para viver, os mecanismos de inteligência artificial têm dados para viver. Sem dados, esses mecanismos eles não funcionam. Toda a lógica do Big Data que a gente estava conversando. Grande parte desses dados são dados pessoais. O que é um dado pessoal, tecnicamente? É um dado que identifica alguém, direto ou indiretamente, né? Ponto. Nesse bloco de proteção de dados, a gente tem a LGPD aqui no Brasil, uma autoridade específica que vem regulando a lei, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a ANPD, e a gente tem leis, por exemplo, no Canadá tem a lei, nos Estados Unidos cada estado tem a sua, nem todos têm, na China já tem a sua lei, na Austrália já tem sua lei, e na Europa, enquanto bloco da União Europeia, tem a GDPR, que é a grande mãe de proteção de dados, da que a nossa lei é quase um copia e cola dela. É um copia e cola, né? É uma evolução que vem desde o primeiro documento europeu que menciona a proteção de dados em 1981, que é a Convenção de Estrasburgo, número 108, e tudo isso evolui para você ter um regime. Como que esse regime na Europa funciona? Você tem um órgão central, que é a European Data Protection Board, que é a EDPB, que ela explica como a GDPR deve ser interpretada e aplicada, e você tem, cada país tem a sua autoridade, para que ele aplique a lei do bloco todo dentro da sua realidade. Então, a França tem a sua, a Itália tem a sua, a Alemanha tem a sua e etc.
O Reino Unido tem a sua, e depois o Brexit, ele está hoje evoluindo a sua legislação porque ele desplugou da Europa e agora ele vai ter que fazer a dele. O que aconteceu na Itália? A autoridade de proteção de dados italiana, ela identificou possíveis problemas no ChatGPT no uso dos dados. E aí, o que ela fez? Ela falou, olha, não, isso não vai poder mais ser utilizado na Itália até que você me diga como você usa os dados pessoais, como que isso é protegido e etc. Sim. É um grande caso para que a gente entenda como que, em termos de regulação, as coisas estão mudando. E é um grande caso para a gente puxar para ver como o nosso principal projeto de lei aqui no Brasil, 2823, que trata da regulação de inteligência artificial e muito provavelmente vai sair esse ano, porque ele vinha com... Saiu um pré-projeto agora, né? Saiu um pré-projeto, sim, que a gente tinha 4 projetos, foi montada uma comissão de pessoas notáveis, são pessoas muito boas mesmo que estão nessa comissão, que há de melhor no Brasil sobre isso, e eles discutiram esses 4 projetos e formataram uma nova versão única para os 4. E essa única versão, agora, ela vai seguir o trâmite legislativo e provavelmente ela vai ser votada ainda esse ano. E é aquilo, né, gente? Eu posso ter um projeto no Congresso e aquilo fica parado uma vida, né? Ou eu posso ter, de repente, uma hype e aí aquilo ser aplicado e acelerar. Eu vou dar um exemplo para vocês. É o momento político, né, que vai definir. É um momento político e é o contexto de necessidade social. Necessidade. Eu vou dar um exemplo para vocês. A gente tem um projeto que é o PL 442 de 1991. Eu tinha 1 ano, 1991. Sabe o que ele autoriza os jogos de azar? Cassinos, roletas, máquina de caça-níquel e etc. Aquilo lá está sendo discutido há um tempão, dormindo em berço esplêndido e etc. Agora, com a proliferação de plataformas de apostas esportivas, de betting, tudo isso que patrocina um monte de coisa que a gente não para de ver na televisão, ele começou a ganhar mais vida e começou a acelerar. A discussão da inteligência artificial é exatamente a mesma lógica. Ela vinha ali há 3, 4 anos, né, claudicante, tentando se posicionar. De repente veio essa onda da IA generativa e agora ela ganhou tração e é um projeto muito legal. E aí, como que essa regulação ela vai vir? É claro que eu vou ter nuances, mas como que essa regulação ela vai vir? Essa regulação ela vai vir de uma forma muito interessante. A abordagem é uma abordagem a partir do risco, de um lado, e a partir da prestação de contas do outro lado. Vou até parar de coisa aqui, que aí vocês me veem. Eu tenho 2 linhas mestres que vão passar nessa regulação. Uma delas é o risco, a outra é a prestação de contas. Prestação de contas aqui no Brasil, que é um filhote dos conceitos europeu e americano de accountability. Né? Sim. Quando a gente fala de risco, qual que é a ideia da regulação? E ela vem disso que a professora Sônia muito bem colocou, do AI Act, que acabou de avançar, foi aprovado em nível de comissões pelo Parlamento Europeu, teve uma alteração específica nessa nova versão para tratar de AI generativas de última hora, justamente para surfando nessa onda, e deve ser aprovado se tudo der certo. Provavelmente agora, em junho, a gente deve ter alguma novidade no Parlamento Europeu. É uma abordagem de risco. O que é uma abordagem de risco? É a seguinte, gente, eu não preciso regular e estabelecer uma série de formalidades para todo o mecanismo de inteligência artificial. Eu não preciso para todo sistema de inteligência artificial, e aí acostumem com essa expressão, sistema de inteligência artificial. Por que sistema? Porque mecanismo é uma coisa, ferramenta é outra. Sistema,
Sistema, conceitualmente, é o mais amplo no que vai englobar tudo que passa essas 3 etapas: coleta de dados, processamento e entrega. Um sistema de inteligência artificial é um sistema técnico artificialmente produzido que coleta dados, recebe dados, processa e entrega. Um ser humano é alguém que reconhece o seu espaço, entende aquele espaço e reage. A inteligência artificial é exatamente a mesma coisa, só que artificialmente controlada. O que muda nesse sistema? Muda o nível de complexidade desse sistema. Eu posso ter um sistema simples, como o do Excel que eu falei para vocês. Eu posso ter um sistema em que nós aqui colocamos os inputs das informações, programamos e ele me dá um resultado. Eu posso ter um sistema que passa por um processo conhecido como machine learning, que é o aprendizado da máquina, que nessa fase 2 que eu falei para vocês de receber informações, na fase 2 de entendimento, ela, independente dos inputs que ela recebeu, ela consegue identificar padrões que o ser humano não consegue, a ponto dela entregar resultados. Então, percebam que ela está conduzindo padrões não esperados, padrões não programados. Olha o risco, eu estou criando coisas que não estavam programadas. E eu tenho um nível ainda mais profundo desse processo de aprendizado da máquina, que é conhecido como Deep Learning, em que eu tenho a criação de redes neurais, que a gente chama, tão profundas que eu não consigo mais entender como que ela chegou àquela previsibilidade. E aí eu tenho um problema muito sério, porque uma coisa já problemática é eu. E aí eu vou dar um exemplo para vocês que aconteceu na empresa Amazon já há algum tempo, tanto que eles suspenderam a iniciativa. A Amazon parou e disse o seguinte: eu vou adotar um sistema aqui de inteligência artificial para demitir funcionários. A lógica é, bom, eu não preciso manter um time de RH inteiro aqui, eu vou ter um sistema que vai identificar a produtividade dos meus funcionários e vai tomar a decisão por demitir ou não demitir. Ótimo. Vamos imaginar que esse sistema me entregue um resultado que ele demita, num grupo de 100 pessoas, 70 mulheres e 30 homens. Eu tenho uma discrepância? Tenho. Discriminação. Eu tenho uma discrepância? Tenho. Pelo tamanho da discrepância, muito provavelmente eu tenho uma discriminação. Deixa eu só fazer um comentário só rapidinho aqui para o pessoal. Pessoal, quem quiser fazer pergunta para o doutor Maurício, coloca aqui no chat, tá? Que a Gabriele vai dando uma olhada aqui, informando. Se vocês quiserem saber alguma coisa específica, perguntem, tá? Não há problema algum. Olha lá, já tem alguém querendo saber. Wagner, ótimo. Boa noite, Wagner, por favor. Boa noite. Então, vendo aí as palavras do Dr. Maurício, me veio a seguinte preocupação. A inteligência artificial ela vai conseguir absorver todos esses dados, né? E através da manipulação dela, a gente vai conseguir extrair informações. A minha grande preocupação é quem tiver manipulando essa inteligência artificial, se ela quiser favorecer certos grupos, né? Certas características e até fazer simulações que vão afetar o cotidiano das pessoas. E, com isso, conseguir definir um futuro para uma sociedade que hoje está rompida as relações empresariais. Completamente, Wagner, completamente. A tua dúvida, obrigado por ela, e a tua colocação, elas passam por um dos grandes desafios que a gente tem em termos de IA, que é como a gente evita, controla, supervisiona e protege a sociedade do uso de mecanismos enviesados. Ou seja, como que eu consigo
evitar o uso do mecanismo enviesado, ou, quando ele acontecer de uma forma não intencional, como que eu consigo controlar e evitar esses processos? A tua pergunta é uma preocupação e é um conceito, chama opacidade dos algoritmos. O que é o conceito de opacidade dos algoritmos? São os algoritmos não transparentes. Então, eles me entregam um resultado e eu não tenho transparência e a segurança de como ele chegou nesse resultado. Imagina, por exemplo, que eu seja demitido ou qualquer pessoa seja demitido com uma decisão automatizada. Eu não sei por que eu fui demitido. E a empresa ela vai ter que estar preparada para me explicar como que tecnicamente ela chegou naquela decisão de fazer essa demissão. Quando a gente fala do uso da inteligência artificial, sim, ela pode ser intencionalmente enviesada. Eu posso ter grupos que existam que são discriminatórios por concepção e criam mecanismos para direcionar resultados e evitar que essas pessoas tenham acesso a isso. Isso existe, né? Ou eu posso ter simplesmente um descuido ético de governança no desenvolvimento dessas ferramentas e não me atentar para isso. Então, por exemplo, se eu quiser desenvolver, vou trazer aqui para a empresa um mecanismo de inteligência artificial para demitir pessoas. A primeira coisa que eu tenho que fazer é formar um grupo multidisciplinar para conseguir estabelecer aquele mecanismo de largada de uma forma adequada. Eu não posso ter um mecanismo de demissão sem diversidade. Eu não posso ter um debate sem mulheres presentes em situação de igualdade. Porque se eu pegar, por exemplo, 10 homens decidindo, talvez eles não tenham a dimensão de uma queda de produtividade durante um período de gravidez. Talvez eles não tenham essa dimensão. Então, de origem, eu crio um problema enviesado. Então, a nossa regulação e o trabalho de governança e as boas práticas vão muito na linha da tua dúvida. Na linha da gente estabelecer controles de governança para que no desenvolvimento desses mecanismos a gente faça as avaliações corretas e coloquem esses mecanismos de uma forma adequada. Então, desculpa só, Imagina. Só para colocar, só para não perder o que você está falando. E o mais interessante é que isso independe da IA. Independe da IA. É um controle de governança, né? Quer dizer, é muito louco isso quando a gente pensa que tem que revisitar uma série de assuntos ou temas para que se tenha certeza que isso não fique num algoritmo enviesado. Então, é isso que é muito doido, né? E assim, eu tenho que... As 3 fases que eu falei para vocês de recebimento dos dados, inteligência nos dados, entrega, as 3 fases eu tenho que envolver o ser humano num grupo multidisciplinar para garantir a governança. Então, eu tenho que garantir que os dados que vão ser colocados ali, eles, podem estar ali, e que eu não tenho nem nada discriminatório de largada. Durante o desenvolvimento dessa ferramenta, em fases de teste, em fases de uso, ela pode sozinha estabelecer padrões de discriminação que eu não previ quando eu desenvolvi. Então, eu tenho que, na segunda fase, supervisionar essa ferramenta, acompanhar que os trabalhos dela estão sendo adequados. E ela entregou resultados, eu tenho que ter mecanismos de revisão desses resultados. De botar seres humanos para revisar esses resultados e garantir que eles estão corretos. Aí eu aproveito a tua dúvida e aí eu vou para a dúvida do Alberto aqui no chat, tá, professora Sônia? Vou engatar uma coisa. Beleza. Para falar outra coisa. Vocês acham... E é seu colega, viu? É? Ótimo. Ele é seu colega. Advogado também. Então tá bom. Vocês acham que... Pensem comigo. Que alguém no Estado, no governo, a gente consegue ter o mesmo nível de complexidade para conseguir fiscalizar um Google da vida? A gente não consegue. Então, diferentemente de quando eu regulo o trânsito,
que eu boto um radar, eu boto um guarda na rua para saber se a coisa está sendo feita da forma adequada ou não, quando eu falo desse nível de complexidade de tecnologia, o modelo regulatório muda, de tal modo que eu determino que as empresas me apresentem uma documentação de governança e que elas comprovem que elas estão adequadas e que elas são transparentes. Eu não tenho como fiscalizar o algoritmo do Google. Eu tenho que o Google me apresenta isso. Eu não tenho como fiscalizar o ChatGPT. Eu tenho que obrigar o ChatGPT que ele produza documentos ao longo de todo o desenvolvimento da ferramenta e que ele me comprove que ele está adequado. Se ele não comprovar, o benefício da dúvida é do cidadão. Inverte-se um pouco a ótica de regulação, porque eu não consigo identificar. O Alberto faz o seguinte: quais as principais barreiras limites podem ser inseridas nas regras desenvolvidas? Trazer uma responsabilização subjetiva para os programadores limitaria as potencialidades? Alberto, a pergunta é muito boa. Qual que é a dificuldade que a gente tem aqui? A pergunta do Alberto, ela diz o seguinte: qual que são as barreiras e limites para o desenvolvimento? Hoje, gente, 3 principais. Né? A gente fala de um desenvolvimento de softwares, um desenvolvimento ético, e nesse pacote de um desenvolvimento ético, 3 linhas principais de limites. Ferramentas que não sejam desenvolvidas ou utilizadas de forma enviesadas, então que elas não sejam direcionadas para um resultado, ainda que de forma não intencional, elas não podem ser direcionadas para um resultado, nunca. A gente tem a 24027 de 2021, que é uma norma ISO dedicada especificamente para isso, para como a gente cria mecanismos para evitar o viés. Segunda limite importante, como que eu garanto a explicabilidade dessas ferramentas e como que eu asseguro que eu explico como elas chegam naquele resultado. Eu explico de onde vêm os dados. Esse é o principal calcanhar. Esse é o principal dilema. Sabe por quê? Porque explicar o uso da ferramenta implica em abrir o segredo de negócio. Isso. E aí, você obrigar as empresas a abrir o segredo de negócio é muito complicado. E você tem um terceiro bloco, que é um bloco de parte dessas ferramentas utilizam dados pessoais, e aí como que eu garanto a privacidade das pessoas no uso dessas ferramentas. Então, limite, ética dentro da ética, o viés, a explicabilidade e 3, a privacidade. Trazer uma responsabilidade subjetiva poderia limitar? Olha, eu acredito que poderia limitar. O problema da responsabilidade subjetiva, e aí para deixar todo mundo na mesma página, responsabilidade subjetiva, juridicamente, seria o conceito de eu responsabilizar, aqui no nosso contexto, o próprio programador no desenvolvimento. Então, eu não estou responsabilizando o Google ou o ChatGPT, estou responsabilizando o programador. Quem desenvolveu. Eu acho que a gente vai chegar num ponto, daqui uns 10 anos, em que isso vai acontecer. Por quê? O movimento é sempre o mesmo. Eu estabeleço mecanismos de governança, depois eu fiscalizo as empresas, eu não consigo sucesso na maioria das vezes e eu começo a responsabilizar as pessoas. A gente vê toda a discussão aí, por exemplo, do Supremo de discutir o posicionamento dos diretores das empresas em relação a Telegram e Google em relação ao que foi feito, discussão de fake news, etc. Então, começa a discutir as pessoas. Eu acho que é um caminho que talvez a gente avance, mas eu, particularmente, eu acho que não resolve o problema, tá? Porque você não consegue, no nível de detalhe, entender qual é a participação subjetiva daquela pessoa em si, num contexto tamanho de complexidade de desenvolvimento. Então, o caminho hoje tem 3 linhas de responsabilização no mundo, mais claras. 2 delas são extremas e a gente está indo numa linha de equilíbrio. Uma é a responsabilização das pessoas que desenvolvem. Por que ela é extrema? Porque você está responsabilizando as pessoas, você não está responsabilizando as empresas e você está tendo uma dificuldade muito grande de provar que essas pessoas fizeram e como fizeram. Na outra ponta, tem uma galera que não se preocupa e diz o seguinte: eu não vou responsabilizar ninguém.
todas as empresas vão ter que ter seguros contratados e se acontecer alguma coisa, não interessa quem foi que fez, o seguro vai cobrir o risco. Problema dessa daqui, bom dela, eu não preciso provar nada, que o seguro vai cobrir. Problema que eu tenho nela, como eu não preciso provar nada, ela é um desincentivo para as empresas desenvolverem mecanismos de governança. Ela vai lá, contrata o seguro e já era. Então, Mas você tem não... essa linha de pensamento Tem, mesmo? tem. Que horror! Tem. Isso é assustador. Ela é, assim, escanteada, ainda bem, mas tem. E quando você prioriza o seguro, veja, você não está querendo evitar o dano, você está querendo compensar o dano, mas você tem que evitar que ele aconteça, né? Senão eu não tinha habilitação de trânsito. Todo mundo contratava seguro e estava resolvido, né? E tem a linha do meio, que é a linha de responsabilizar as empresas e não os desenvolvedores, e não ir para o absurdo pura e simplesmente do seguro, e de forma que essas empresas estabeleçam os mecanismos de governança dentro de um padrão ético, que é não ter enviesado, garantir a explicabilidade e garantir a privacidade. É o nosso modelo? É o nosso modelo. O projeto que a gente tem, ele tem essa linha de raciocínio, e ele, que é muito boa, e ele tem uma outra linha de raciocínio que é entender os riscos. Porque tem situações e situações. Eu não posso responsabilizar uma empresa ou ter todo um regime regulatório por uma fórmula de Excel da mesma forma como eu estabeleço um regime regulatório para câmeras públicas de segurança que fazem reconhecimento facial e reconhecem pessoas negras como possíveis infratores da lei penal e não o contrário. Eu lembro uma vez, em 2020, aqui em São Paulo, e aí em termos de seguro, Renato, a gente tem assim outras discussões de como que você quantifica o risco para você ter seguros viáveis num regime só de seguro. É praticamente impossível você fazer isso. Impossível, não é? Então, e aí o que o seguro faz? Quando ele não consegue identificar o risco, o que ele faz? Ele sobe o preço. Lógico. Então você ia, é um regime que ele absolutamente ele não é funcional. Só quem nunca me lidou com o seguro acha que isso, não aceita o risco, Ricardo. Exatamente. Eu lembro de 2020, o governo, foi uma situação muito curiosa. O governo aqui de São Paulo, a Secretaria de Segurança Pública, ela anunciou, estava naquele auge de bloquinhos em São Paulo e tal, anunciou que teria o reconhecimento facial das pessoas no bloco para encontrar criminosos e aí fazer as capturas e etc. Né? E aí eu fui entrevistado por um pessoal da TV Cultura. Eles cobriram a entrevista coletiva da Secretaria de Segurança Pública, que falava maravilhas do sistema, obviamente, e vieram falar comigo. Você não acha legal? E o que você acha? Tal. Eu falei assim, gente, eu acho interessante, porque eu acho que sim, o Estado tem que usar a tecnologia para cumprir com as suas funções, mas eu tenho preocupações. Por exemplo, quem que vai fazer a gestão desses dados? Com quem que vai ficar esses dados? Quem desenvolveu a tecnologia? Teve governança no desenvolvimento dessa tecnologia? Como que eu sei que vão olhar para mim, vão olhar para o Wagner, vão olhar para a Sônia? Quais são os critérios que ninguém vai fazer essa captura e etc. Né? Então, isso precisa ser feito. A gente tem uma discussão aqui em São Paulo muito clara da linha do metrô, que colocaram câmeras de reconhecimento facial no metrô. E qual que é a discussão? A discussão é, legal, você vai colocar câmera para segurança, mas o que você fez para garantir que aquilo fosse adequado? Né? Então, esse nível de complexidade, sim, aí a gente tem um risco maior, o nosso produção vai regular e etc. Né? Nos aeroportos também. Então, o que vai estabelecer o peso da regulação é uma calibragem de risco. Para ficar no exemplo do automóvel, é muito parecido com as classes de habilitação. Né? Então, A, B, C, D e E. Muda o processo de acordo com o risco do veículo que você está dirigindo e da complexidade. Na regulação de A, ela vai ser razoavelmente parecida. Então, a gente tem uma regulação, aí a gente já tem a LGPD que está aplicada, mas a LGPD ela é para fins de dados pessoais. Dados sensíveis, né? Dados sensíveis. E é uma frente muito específica.
E a gente tem, se não tiver agora no primeiro semestre, provavelmente no segundo semestre a gente vai ter um avanço da regulação aqui e a gente vai ter na Europa. O que vai acontecer provavelmente? A mesma coisa que aconteceu com a LGPD. Assim que a LGPD o GDPR foi aprovado na Europa, a LGPD correram e fizeram a aprovação aqui, por uma circunstância comercial, porque os dados da Europa não poderiam ir para países que não tivessem o mesmo nível de proteção. Aí se Certo, teve o interesse, não é para proteger o certo. nosso dado. Que nem o Alberto colocou aqui, né? STJ solta homem acusado em 62 processos após erro em reconhecimento facial. Aí Pois eu é, li que nessa regulamentação prévia que a Comunidade Europeia soltou semana passada, 11 de maio, eles estão eliminando, eles estão, você viu isso? Eles sim, não eles estão querem a prática de tirando, reconhecimento, estão tirando o reconhecimento estão facial, tirando o reconhecimento, eles estão proibindo, como regra, proibindo. o reconhecimento facial por órgãos Será que vai públicos e de vingar apuração isso? criminal. Eu acho que proibir da forma como eles estão colocando, eu acho muito difícil que vingue, Muito, né? muito rígido, Mas né? é muito rígido. Tá no pêndulo do equilíbrio, né? Ele tá muito pro lado de lá. Eu acho que Isso. ele tem que vir forçar o pêndulo aqui no meio para você regular e não sufocar a tecnologia, porque o uso do reconhecimento facial, ele é importante. Ele tem Super interessante. muitos benefícios, né? É. Vejam, por exemplo, a segurança que a gente tem nos nossos dispositivos, contas bancárias, etc. Agora, claro, você ter esse ponto. O Alberto colocou a checagem posterior por um ser humano poderia ser uma saída. Poderia, Alberto, e aí eu vou aproveitar a tua pergunta para trazer uma informação aqui do contexto da nossa LGPD. A nossa LGPD ela tem um artigo 20. O artigo 20 fala que uma decisão automatizada de dados, toda pessoa tem direito a uma revisão. Ele surgiu como todo mundo tem direito a uma revisão humana. Por É. quê? E durante o período de vacácio, etc., saiu a palavra humana e ficou uma revisão. Então, hoje, uma IA faz a minha decisão, eu quero uma revisão. Ele vai lá, roda de novo e dá o mesmo resultado, né? Isso é uma discussão tremenda, tremenda. Por outro lado, se você é compreensível, se você coloca uma revisão sempre humana, você acaba até desincentivando o uso da inteligência O artificial, uso porque da você está tirando o ser humano do processo. Então, não é simples. O que talvez, o que a nossa regulação está se encaminhando e que é muito legal eu tenho situações e situações. Situações de mais alto risco, ou seja, que as consequências são piores, eu vou colocar o ser humano na revisão. Então, vamos imaginar, por exemplo, que para situações de reconhecimento facial com implicações criminais, eu poderia estabelecer esse ponto. O pessoal está trazendo pergunta, eu vou falando, tá, professora? Se quiser, não me Não, vai corta. falando. Aí o pessoal vai ficando. É porque tem muita gente que tem aula, por isso que você viu que Sim, alguns não, saíram, porque fica tem aula. tranquila. Mas Fica vamos, se tranquila. você puder, eu estou aqui, eu estou Não, eu adorando a posso mais um discussão. pouquinho e eu gosto de falar. Adoro falar sobre isso, eu Pessoal, adoro. vai aproveitando, Ó, o vai fazendo Renato traz, pergunta. como está sendo feita a regulação de IA no uso de carros autônomos? Renato, a gente não tem uma regulação específica dizendo o seguinte, estou regulando carros autônomos, tá? Carro autônomo, para todo mundo ficar na mesma página, é aquele carro que ele se move sem um motorista. Seja que você tenha apenas pessoas como passageiros, seja que você tenha pessoas como motoristas, mas como motoristas de segurança. Alguém que não conduz o carro, mas intervém em determinado momento, né? Não há essa regulação específica. O que há é justamente estabelecer nesse regime de risco. A gente tem até, inclusive, nos casos mais famosos, me fugiu agora o nome, eu acho que era o Utah, nos Estados Unidos, me fugiu o nome do estado. Mas olha a complexidade do problema. Um carro da Uber, nos Estados Unidos, matou uma mulher. Ponto. Então, o que eu tinha? Um carro andando sozinho, atropelou uma mulher. Ponto.
Ela veio a óbito, ela faleceu, etc. E aí o judiciário nos Estados Unidos teve que se debruçar sobre aquilo, né? E estabelecer quem seria o responsável. Arizona, Ricardo, obrigado. E quem seria o responsável. Qual que foi a conclusão para você ver a complexidade? O judiciário estadunidense dividiu a responsabilidade para 4 diferentes. Ah, é? 20, Nossa. porque ele não conseguiu encontrar uma resposta. 25% dessa responsabilidade, ele disse o seguinte: a mulher que morreu, ela tinha uma parcela de culpa, porque foi provado que ela tinha ingerido bebida alcoólica e que ela atravessou a rua fora da faixa, de tal modo que o carro, que quando ele reconhece os espaços, ele não poderia prever que ela estaria fora da faixa. Vocês conseguem Tem, discordar? tem Eu não lógica, consigo. né? Tem Tem lógica. lógica. Se fosse aqui, matava não sei quantos, né? Não, aqui a gente... Eu vou falar daqui a pouquinho. Segundo ponto, o motorista de segurança que estava ali, e ele deveria assumir a direção no momento de risco não previsível, então ele deveria estar atento que existe uma mulher fora da faixa, numa zona mais urbana, ele deveria pegar o volante do carro, ele não pegou. Então ele também é responsável. A empresa também foi responsável porque ela não estabeleceu com clareza e governança suficientes quais eram as decisões que o carro tomava. Ela não sabia com clareza isso. E aí vejam o drama da contratação, porque não é a Uber que desenvolve o carro, é uma empresa que faz o carro. Uma E aí, terceira. e aí isso é super importante na contratação de um fornecedor, que você faça essa avaliação se o fornecedor consegue te dizer isso, porque você não vai desenvolver tudo isso dentro de casa. E muitas vezes é uma startup que faz isso. Eu vivo dizendo aqui para todo mundo, eu falo assim, olha, gente, 90% das startups usam IA. Lógico. Aí eu falo para vocês querem vender o produto de vocês, então vocês têm que pensar nisso daqui, porque vocês não vão vender. Vocês vão vender uma vez só, porque quando descobrirem, vendem mais. E 4, a responsabilidade do próprio estado de Arizona, que não tinha as ruas preparadas para o carro autônomo. Nossa, mas isso é pior ainda do que tudo Pior isso que você está ainda. falando. Pior ainda. Então percebam que num caso se dividiu em 4 responsabilidades. Olha a dificuldade que a gente tem de regular o tema. Então, hoje, os carros autônomos, eles entrariam numa categoria de risco, em termos de regulação, e, por entrarem numa categoria de risco, toda a governança ela vai ter que ser aplicada. E aí, como que a gente vai fazer isso? Outro dia noticiaram um carro autônomo descendo a imigrantes. Eu fiquei absolutamente desesperado, imagina. E olha que a Sério imigrantes é uma isso? boa... Ah, Sério, eu não sério, soube. sério. O sujeito foi descendo a imigrantes dormindo. E filmaram, Uau! e era um carro autônomo. Ele foi até Guarujá, eu acho. E aí, mas a Imigrantes é uma boa estrada, e a Imigrantes não está preparada para um carro autônomo. Acho que não. Então, Imagina. assim, então você tem toda uma complexidade de infraestrutura para que isso seja estabelecido. Aí é o que a gente chama de regulação indireta, porque uma coisa é você regular a IA em si, ou o uso dela, que é a pergunta do Renato. Outra coisa é você regular os agentes que são responsáveis por viabilizar aquilo. Sim. Porque eu não posso permitir o uso de carro autônomo no Brasil sem que eu tenha uma regulação que obrigue os estados ou as concessionárias a adequarem as suas estradas para receber esse carro. Enquanto isso não acontecer, eu não posso ter carro autônomo aqui, é só risco. Então, Lógico, imagina. então tem uma série de coisas. A IA tem que prever o ser humano, seu comportamento de infringir regras. Tem. E aí a gente entra num outro ponto, Renato. O maior dilema ético que a gente pode ter. Imagina que está atravessando uma criança e uma senhora de idade. E o carro autônomo tem que É? desviar. Ele tem que desviar de uma das duas. É. Quem que ele escolhe? Nossa. Por que ele escolheu aquilo? Como que isso foi desenvolvido? Então, é bem... É a cabeça do programador, né? Então, mas a questão os programadores estão preparados? Porque, veja, Então, aí tem a questão da responsabilidade, do Exato, preparo, tudo. exato. Nossa.
É uma discussão imensa isso, realmente. Porque o programador, ele está preparado para desenvolver a função dele. Ele não tem preparo para enxergar dilemas éticos, ele não tem preparo para enxergar problemas de regulação jurídica, ele não tem preparo para identificar reações psicológicas das pessoas que vão interagir com aquele IA. Quando eu vou fazer a gente trabalhou aqui no escritório num projeto muito legal, que a empresa queria, era um laboratório, e eles queriam fazer um chatbot para interagir com os pacientes que vão lá fazer exames, etc. Na primeira reunião que a gente estava conversando, eu falei, gente, a gente tem que montar um grupo multidisciplinar aqui para tratar dessa iniciativa. Aí eles perguntaram, quem que vocês acham? Eu falei, bom, tem que ter o jurídico, tem que ter o responsável de desenvolvimento, o responsável de segurança da informação, e aí é o que o Renato colocou, tem que ter um psicólogo na mesa, gente. Eu tenho que ter alguém que saiba como que o ser humano vai reagir do outro lado quando ele souber que é uma IA, porque ele precisa saber que é um IA, quando ele souber quais são as reações, porque ele vai reagir e eu preciso desenvolver o meu mecanismo de uma forma que ele esteja preparado para aquelas reações. E eu não posso ter, porque isso já é um problema sério, aqui no Brasil nem tanto, mas as pessoas estão criando afeto por inteligências artificiais. Afeto, carinho. É verdade, amor por mecanismo de inteligência artificial. E aí eu não estou falando nem de robôs, uma coisa até de ficção. Não. É tipo assim, as pessoas estão falando com a Siri, as pessoas estão carentes e falando com a Siri. É o lance da carência, né, de cada um. E aí isso gera uma dependência que eu, enquanto empresa, quando uso aquele mecanismo, eu tenho que prever que aquela dependência é possível. Alexa, claro. Entendeu? As pessoas estão se sentindo sozinhas, chega em casa e fala com a Alexa. Nossa, claro, eu vou fazer assim. O que você quer. E o pior é que não são crianças só, né? Porque crianças adoram, né, conversar com a Alexa. Sim. Mas, assim, os adultos, efetivamente, eu vi uma matéria que é de assustar mesmo. Total. Olha lá, ele falou que Alberto, você troca confidências com ela, é isso? Cuidado, porque ela pode usar seus dados pessoais. Então. A depender do que você falar, ela vai. Daqui uma semana você vai ver produtos que ela vai te sugerir. Com certeza. Está aprendendo em cima de você. Exato. E aí, assim, uma excelente companheira, diga-se de passagem. E aí imagina assim, crianças interagindo com esses sistemas. Crianças perguntando coisas que não perguntaram para os próprios pais. O sistema tem que estar preparado para dizer o seguinte, olha, não, procura seu pai. Porque as crianças, por exemplo, elas vão chegar e falar assim, olha, isso acontece hoje já, nos mecanismos de IA generativa. Eu vi um desafio sobre suicídio, eu queria saber como que faz. Eu não posso ter um sistema que vá lá e diga, faz assim, ó. 1, 2, 3, 4. Que a criança vai ler e vai fazer. Inclusive, a pegada desse bloqueio, né, na Itália foi pelo lado das crianças, né? Sim, que eles também, colocaram, eles tentaram argumentar para bloquear isso tudo, o ChatGPT lá, eles faziam um bloqueio temporário em virtude de como as crianças estavam assimilando isso. Eles colocaram isso como uma... Eu achei interessante isso, porque os outros ainda não tinham falado tanto sobre isso. É interessante isso. Exato. Eles colocaram em cima das crianças a questão. Nossa, o problema de crianças está um problema seríssimo. Na Inglaterra está seríssimo, desde que morreu uma menina há 1 ano e meio. Tem uma história do pai dela, que perdeu a filha, tomando essa questão por si, de como ampliar os controles parentais nesses sistemas todos. A gente fala de 2 gerações, tanto a Z quanto a Alpha, que é uma geração que já não está nem mais na mídia social. Essa geração está nos jogos eletrônicos, no videogame e no metaverso, nas experiências de metaverso decorrentes disso. Então, a gente já está falando assim, TikTok já não é preocupação para essas há bastante tempo. Então, tem uma série, e tudo isso é estruturado por mecanismos de inteligência artificial, por sistemas de IA. Então, é uma regulação que ela é absolutamente ampla e, assim,
são discussões para os próximos 10, 15, 20 anos. Nossa, veio aqui um O que comentário aqui pensa do sobre a Roberto. evolução no ambiente jurídico das startups? A utilização de IA pelas legal techs traz uma facilidade no serviço jurídico ou um afastamento do contato direto advogado-cliente? Lembrando que ainda que os clientes têm uma profundidade de demanda quanto ao busca do advogado. Alberto, eu vejo assim, eu vou pedir a liberdade de ampliar um pouco a tua pergunta. Tecnologia é ferramenta, né? IA é ferramenta. Tudo que eu conseguir trazer para o meu serviço jurídico, ou seja, qual for, para otimizar trabalhos operacionais, é válido. É válido. Agora, cada profissão, cada função, ela tem uma essência. Eu não posso ser professor e colocar um sistema de chatbot para tirar dúvida de aluno. Eu tenho um núcleo essencial ali de um contato pessoal. Essa, por exemplo, é uma restrição que eu tenho no uso de IA para tomar decisão no lugar de juiz no Poder Judiciário. Os processos lá, É, aquela que exato. teve a... Eu acho que você pode usar a IA para mapear cenários. Eu vou identificar processos parecidos, eu vou identificar quantidade, vou aplicar estatística, jurimetria, ótimo. É algo mais de automatização, efetivamente. Isso, mas a Não é... decisão no Poder Judiciário, ela envolve, no nosso modelo constitucional, ela envolve uma empatia com o caso ali. Nada impede que eu e a Sônia, que somos plenamente capazes, que a gente assine um contrato e a gente fala que a gente vai botar o nosso processo num sorteio e que entre nós vai se resolver. Só que a gente não é o prejudicado nessa história. O prejudicado no judiciário vai ser aquele que não vai ter condição de discutir isso. Então, e que vai precisar da empatia de um juiz que vai olhar e falar, pô, nesse caso é uma situação diferente. E isso hoje a IA ainda não é capaz de entregar. Na advocacia, eu acho que só vai sobreviver o advogado que ele... Aliás, isso é uma... Eu vou até tentar recuperar... Eu vou pedir para você me cobrar dessas coisas, tá? Eu quero te mandar também uma entrevista do dono da AliExpress, que ele discute uma série de coisas e ele fala uma verdade, que é: só vão sobreviver as profissões que saibam lidar e valorizar o humano. Que saibam... Eu esqueci o nome dele, é Jack Ma, eu acho, se não estou enganado, mas é o fundador, CEO, o dono da AliExpress. Ele dá uma entrevista. Ele dá uma entrevista sobre jornada de trabalho, ele fala de uma série de coisas, e uma das coisas é isso, eu concordo plenamente. Na nossa profissão de advogado, quando você fala profundidade de demanda, veja, eu vou automatizar processos, eu vou melhorar isso, mas isso só vai me trazer resultados, só vai agregar valor se aquele tempo que eu estava fazendo alguma coisa operacional, eu puder me dedicar ao cliente. Porque quem não se dedicar ao cliente não vai conseguir isso. O professor, ele não vai ser bem avaliado para os alunos, ele não vai entregar o resultado do ofício dele se ele não dedicar esse tempo para o aluno. Ele pode ter um mecanismo que controle, faça leitura automatizada de provas, ele pode ter uma série de ferramentas, mas o lecionar, o contato com o aluno, ele vai ter de manter. Então, as profissões, elas sobrevivem à tecnologia de automação? Sobrevivem, desde que a gente mantenha aquilo que há de essencial. E aí, não é o advogado, são todas. O desenvolvedor hoje, ele coloca no ChatGPT, ele pede uma linha de programação e o ChatGPT entrega. Como que esse cara vai sobreviver? Ele vai sobreviver nas inter-relações humanas que ele tem e na inteligência de entender as necessidades humanas daquele processo. É ali que ele vai sobreviver. É ali que ele vai sobreviver. Perfeito. Por que que eu vou em determinados restaurantes e eu não peço a comida de pijama na minha casa? Porque aquele restaurante me dá uma experiência.
Eu vou lá, eu tenho um ambiente agradável, eu saio de um lugar, eu sou bem atendido. A pessoa fala, bom dia, Maurício, você aqui de novo. Eu falo, eu venho sempre aqui. Claro, Isso é desde que o mundo é mundo, entendeu? Só que a inteligência artificial entra nesse processo. Agora, eu achei fantástico essa matéria do Yuval Harari, eu não sei se foi Ele escreve para todos, né, para o The New York Sim, Times. sim. Eu li numa matéria muito boa que ele coloca a questão de que nós estamos num momento da história, né, da civilização extremamente, assim, Decisivo, mais uma virada. No New York Times, Do New York Times, que eu achei demais ele colocar uma reflexão assustadora, né, porque ele faz algumas, assim, as reflexões dele sempre vão para o lado mais catastrófico, né, que não que estejam erradas, elas são efetivamente tem muita coerência, mas tem um lado catastrófico dele, né, como historiador, né? Ele analisa sempre tendo em vista o que se passou para analisar o futuro. O risco da decisão é sempre extremo. Isso. Aí eu achei demais ele colocar que realmente tudo que a gente tem de modelo é baseado, né, no ser humano, e no ser humano que pode ser um político, um poeta ou um pensador, né? Então ele coloca, mas é um ser humano. Então, só que daqui para frente nós não saberemos mais, né? Qual é aquelas pessoas que a gente gostaria de seguir ou então gostaria de enaltecer, né? Se elas são humanas, quer dizer, seria não humanas, né? Ou alucinações não humanas, né? É um negócio bastante assustador, né? Eu que sou da tecnologia, é muito legal. Tem um lado mesmo. E é muito legal porque ele faz justamente isso, né? De você, ele fala, a experiência humana na Terra, ela é uma experiência pensada no ser humano, né? E a gente está num momento da gente tomar uma decisão se a gente vai seguir esse modelo e usar a IA como ferramenta, ou se a gente vai permitir que a IA avance e mude esse modelo. Mudando esse modelo, a gente pode dar super certo, ou a gente pode entrar num modelo completamente autodestrutivo. Fato é que a gente nunca viveu essa experiência antes. Até hoje foi sempre centralizado nas necessidades humanas. Isso é, na essência, um princípio que vem já de regulação de bastante tempo e que vai estar na nossa regulação, vai estar na Europa, que é os sistemas de IA, eles devem ser desenvolvidos e pensados e utilizados tendo o humano como principal preocupação. No momento em que você usa um mecanismo de IA, que você não está considerando as pessoas que são impactadas, esse sistema ele não pode ser utilizado. E isso é uma coisa tão óbvia, né? Mas, óbvia, na verdade... Mas se você precisa dizer, é porque não é tão óbvio assim, né? Então é muito triste, né? Quando a gente pensa nisso. Se precisa dizer, efetivamente, é porque a coisa é grave. Muito. Gente, eu estou amando esse encontro aqui com o Dr. Maurício, mas, assim, se vocês quiserem fazer uma última pergunta, a gente encerra, então, porque ele já passou até meia hora aqui do tempo, e vocês estão aqui, que eu acho muito legal, porque realmente se interessam no assunto. O assunto é muito de extrema importância e nos faz pensar, vai nos fazer por muito tempo pensar. A gente não traz solução nenhuma, a gente só traz... a gente joga um coquetel molotov, explode e sai correndo. Viu? Inclusive, se você topar no segundo semestre fazer um novo, de a gente discutindo. Só chamar. Porque, assim, eu acho que a gente pode fazer uma tremenda, sabe, discussão aí. O que vocês quiserem da minha parte para o programa, para a faculdade, é só você me avisar, professora Sônia. É só você me dizer que eu estarei aqui com o maior prazer com vocês. Eu vou adorar, porque acho que os alunos também, porque é um assunto realmente que a gente precisa continuar, né? Olha lá o Renato. Obrigada, Renato. Realmente, assim, obrigada, Alberto. Eu acho que a gente precisa continuar discutindo bastante, é um assunto que ainda é muito desconhecido. A IA generativa, efetivamente, ela veio balançar, né? O ChatGPT é um dos
softwares, né? São vários que estão aí no mercado já. Eu fiquei abismada quando vi a quantidade de aplicativos que já tem Tem com a IA generativa. Tem uma loucura. Eu queria que vocês até depois usassem esse que eu uso. Qual que é? Boa parte. Ele é bem legal. Coloquei aqui no chat para vocês. Perplexity. Opa, esse eu não conheço. Ele é bem legal. Ele tem uma pegada diferente do ChatGPT. O ChatGPT você dá comandos, ele te retorna. O Perplexity, ele é muito bom para perguntas e respostas, para busca de conceitos. E o mais legal, ele te dá a fonte. Então você pode... Isso é fantástico. Então ele te dá a fonte, você consegue consultar a fonte para saber se o que ele está falando está correto. E eu, como chato que sou, eu sempre busco... ele é muito legal. É algo que já está dentro dessas novas regulamentações que eles estão prevendo, né? Sim. De explicar a fonte, explicar o risco. Explicar da onde vem aquilo, né? Fazer um relatório de... Inclusive, aí no desse da Comunidade Europeia, eles falam do relatório de risco. Você colocou bem. Tem um relatório de risco, tem um documento que é fundamental, que é a avaliação de impacto algorítmico. Isso. Que é você fazer toda essa avaliação do risco e etc. É um trabalho para todas as áreas encantador. Assim, é muito legal. Para quem gosta, é muito legal. Muito. O assunto é muito interessante. Então, gente, eu vou assim agradecer enormemente aqui o Dr. Maurício. Né? Imagina, eu que agradeço. Foi de extrema importância e adoramos. Eu tenho certeza que todo mundo, o pessoal aqui parte, quem saiu efetivamente porque não podia ficar, mas assim, eu gostaria realmente de a gente continuar discutindo, porque é um assunto extremamente atual e vai ter evolução aí direto, né? Porque nesse mês de março e abril, desde março é que está tendo muita discussão e muita, vamos dizer assim, governo entrando, a Kamala Harris, que chamou vários daí dos, né, a semana passada ou 2 semanas atrás, ela chamou todo esse pessoal, né, para discutir, inclusive dizendo que vai fiscalizar, né? Quer dizer, aquele papo assim de político também, né? Porque assim, vamos fiscalizar, mas ainda não tem nada muito... Mas, tipo assim, deixa eu dar um sustinho, né? Você dá aquela resposta de estamos atentos a todos os movimentos e vamos adotar as medidas adequadas, que no fim das contas não quer dizer nada, né? E precisa, porque, por exemplo, a nossa autoridade de proteção de dados, ela existe e ela ainda está muito devagar em termos de fiscalização. Então, a coisa começa a gerar um descrédito, precisa da atuação. Mas não tenho que agradecer, eu que agradeço, professora, eu fico inteiramente à disposição de vocês. O Ricardo colocou até Queria mais, é isso. Queria mais, realmente, com o IA, né? Efetivamente. Gente, então eu vou encerrar, infelizmente, mas a gente volta, com certeza, eu vou continuar convidando o professor Maurício, aqui o doutor Maurício. Imagina, sem essa. Você seleciona também, né? Sim, mas não, pode me chamar de Maurício, pelo amor de Deus. Não precisa de formalidade. A Gabriela faz um obrigado. Obrigado pelo suporte. Muito obrigada, gente. Boa noite. Vou encerrando aqui, mas não deixa de assistir nossos eventos. Todo mês tem o evento específico porque tem vários eventos na FIPECAF, né? Mas tem os específicos do programa de mestrado. A gente sempre traz algum assunto do momento, né? Então, eu gostaria que vocês continuassem aí participando, tá? Faz toda a diferença, né? Então, boa noite, muito obrigada, viu? Mais uma vez, Maurício. Imagina, obrigado a vocês, nos vemos por aí, adicionem lá em LinkedIn, etc. A gente vai conversando o que vocês quiserem, qualquer input. Pessoal, Um abração. Boa noite para todos. Valeu, obrigado.